Bom, a gente verificou numa curiosidade, num vídeo anterior, que novos neurônios, eles surgem quando nós temos os estímulos corretos. E eu trouxe aqui um estímulo para vocês, que seria a leitura correta de um bom livro. Ler um bom livro que tenha valor, isso ajuda muito na criação desses neurônios. E como escolher um bom livro? Vou te dar a primeira dica, que é a leitura deve ser uma leitura direta, por tópicos, uma leitura exploratória. A segunda dica é ler, fazer essa leitura marcando as palavras-chave, as partes que você acredita ser importante, né? Chamamos de uma leitura mais crítica. E a terceira é fazer um resumo, é fazer uma reflexão daquilo. O que eu trouxe de bom para você essa leitura, né? O que você conseguiu entender? Outro estímulo seria diminuir o estresse. Mas diminuir o estresse, né? Nesse tempo maluco, né, que nós vivemos, né? Hoje parece que as 24 horas não são ainda suficientes. Pois é, mas a gente precisa ter cuidado, precisa começar o nosso dia com calma, se planejar, né? Coloque aí o seu relógio para despertar uns 10, 15 minutos antes para que você acorde, faça uma oração, seja grato pela sua noite, né? Porque a pior coisa é quando você acorda já atrasado, as coisas parecem que não contribuem, né? Que o trânsito parece que se torna mais caótico, as pessoas parecem que não te entendem. Então, comece seu dia na calma, né? Planeje ele, coloca lá o seu despertador e não tire mais aquele, é só mais um minutinho, porque esse minutinho vai te custar uma vida, um dia atribulado. A segunda é ter momentos descontraídos. Procure tirar, né, o seu dia de descanso com as crianças, com os seus amigos, com os familiares, mas se desconecte mesmo, né? Não só da internet, mas porque se você valoriza o bem maior que é a família, então você não vai ter problemas em conseguir isso. O terceiro é inclua chás na rotina. Mas Vânia, eu não gosto de chá, tal. Os chás, eles são estimulantes e às vezes calmantes, e às vezes eles conseguem reorganizar aquilo que você está sentindo ali. Num dia chuvoso, maravilhoso, se tiver calor, um chá gelado, isso é comprovado, né? As mulheres, né? Um chá de amora, de camomila, nos dias que a gente estiver com uma tensão pré-menstrual maior, né? Ele vem a calhar aí. E, claro, o mais importante é ter essa conexão com Deus, né? Ser grato por tudo que você tem, pelo seu respirar, pelas coisas mínimas que você tem na sua vida. Não esqueça que Ele te fez perfeito. Nós vimos ali nos vídeos anteriores como o nosso cérebro é formado, rico. Então, lembre-se que Ele te ama muito. Agora eu quero te propor um desafio. Você quer saber se o seu cérebro é inteligente mesmo? Então eu vou colocar aqui e deixar alguns segundos para você ler essa frase para mim. Conseguiu? Vou ler aqui com vocês, ó. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar correto. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problemas. Isto é porque não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Eu gostaria que vocês analisassem a imagem e pensassem nessa figura, o que vocês estão enxergando. Bom, quem falou uma batata frita e ovo? Muito bem, só que não. O que vocês estão olhando ali são maçãs picadinhas e um pêssego sobre o iogurte. Pois é, muitas vezes o nosso cérebro ele acaba que dando uma ilusão errada pra gente, né? E o que acontece? Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós definimos algo a partir das experiências que a gente
já viveu. Então, quem é que um dia comeu maçã dessa forma, pêssego e iogurte? Primeiro que o pêssego a gente acha que come só no Natal, né? Quando vem lá na cesta de Natal. E maçã picadinha assim, né? Bom, pelo menos a minha mãe não picava maçã para mim assim. Então, o nosso cérebro ele tem essa função. Ele consegue analisar todas as possíveis variáveis e aí, dessas possíveis variáveis, ele pensa o seguinte: olha, eu vou restringir essa lista para que você não gaste tanta energia, para que você não fique exausto. Então, ele passa o quê? Apresentar a lista de uma forma reduzida. E por isso que a gente enxerga somente a batata frita. A gente não está, de uma forma convencional, acostumado a comer esse tipo de alimento apresentado dessa forma, no prato, picadinho ao lado, com esse pesco. E a gente tem mais a prática desse alimento, que seriam as fritas com o ovo. Então, isso eu trago também uma reflexão que é o seguinte: o que pensam sobre você não define quem você é. As pessoas, às vezes, elas te olham a partir das experiências dela, mas só você sabe o que você traz na essência. E essa é uma fala da Rosana Alves que eu admiro muito, e como exemplo lá das fritas, né, da maçã com pesco, na verdade, que as pessoas às vezes enxergam-se pelo que elas estão acostumadas a viver. E elas te definem dessa forma. Então, o que eu quero trazer para vocês, que faz parte dessa maturidade, é que não sejam refém do que as pessoas pensam sobre você. E agora eu te pergunto: quem você é? O que pensam sobre você não muda a sua essência. E aqui eu quero deixar a primeira dica é: saiba o porquê das suas escolhas. E eu escolhi trazer para vocês mais um livro da Bíblia e um versículo, que está em Lucas 10:42. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vocês devem pensar: nossa, mas que tanto ela traz versículos? É uma escolha que eu tenho. E eu acredito que muito do que está na Bíblia ela traz um crescimento espiritual e humano para minha vida. E é assim que vocês precisam definir as suas escolhas, não pelas pessoas, pelo que elas acreditam. Cada um tem a sua maneira de pensar. As suas escolhas precisam ser respeitadas. Assim como nesse versículo, Maria sentou, decidiu ficar ouvindo a Jesus, enquanto Marta ficava trabalhando e acreditava que não era certo Maria estar lá se deleitando da presença da visita, enquanto ela tinha todo o trabalho. Mas o que a gente traz é que é o seguinte: ela estava confortável, confiável que aquela era a sua melhor escolha. Então, não pense, não seja, a segunda dica é: deixe de ser vulnerável sobre a opinião dos outros sobre você. Não deixe que o pensamento das outras pessoas defina quem você é. A terceira dica é que não deixe que seus problemas definam quem você é. Ah, lá vem aquela menina que só reclama. Ah, lá vem aquela pessoa que nunca está satisfeita. Então, você tem uma genética divina. Você tem uma genética de sucesso. Você não precisa simplesmente ser definida pelo seu trabalho ou pelos seus estudos que não deram certo ou pelo seu plano de carreira que não era aquele exatamente que você planejava. Não se defina pelos problemas. Você pode sim mudar a sua característica, a sua decisão pelo que de fato você acredita. As correntes mentais, elas te prendem mais que as físicas. Então, muitas vezes, a gente acredita que os nossos pensamentos é que nos fazem, né, viver numa prisão de ansiedade, de insegurança, de vulnerabilidade.
A gente acredita que muitas vezes não damos um passo maior porque às vezes não acreditamos no nosso potencial. Quantas vezes a gente posterga entregar um trabalho porque a gente acredita não ser capacitado? Mas eu acredito que Deus me escolheu e Ele me capacita para trazer aqui essas informações para vocês. Então, acredite em você. Você é adulto? Bom, a neurociência indica que o nosso cérebro ele passa por grande transformação e esse arranjo na adolescência. Esse trabalho se encerra lá por volta dos 24 anos. Então, esse dado científico ele traz para você que é o seguinte: ué, eu não vou ser madura antes dessa idade? E que aspecto mais amplo da palavra esse arranjo se conclua? Antes de mais nada, na adolescência, ela é uma invenção do século XX, porque nas diferentes épocas e culturas, nos tempos bíblicos e passando pelos gregos e até mesmo pelos Shakespeare, com 13 anos, você não seria mais considerado uma criança. Porém, em pleno século XXI, mesmo depois dos 25 anos, muitos não são considerados adultos. Seja porque os mais velhos têm receio de confiar nos mais jovens, ou porque o comportamento destes tem servido de argumento para serem tratados como uma criança. Durante a adolescência, a baixa dosagem de serotonina e dopamina no organismo pode acarretar oscilações nos níveis de emoções. Isso ocorre porque o córtex pré-frontal ainda está sendo modelado. Essa é a área responsável pelas tomadas de decisão, autocontrole, pensamento crítico, atenção, planejamento, controle das emoções, avaliação das consequências dos impulsos e dos riscos, desenvolvimento da empatia e capacidade da resolução de problemas. Bom, tudo aquilo que a gente já pontuou aqui. As ocorrências neurológicas, elas não podem justificar todas as atitudes inconsequentes, e você é responsável sim por muitas atitudes impensadas. Admitir que errou já é um bom caminho para ser um adulto responsável, não acha? Outra mudança fundamental ocorre no sistema de recompensa. O conjunto de estruturas no cérebro responsáveis por premiar com prazer ou bem-estar, o adolescente precisa de muito mais para sentir prazer. Os adolescentes possuem 1/3 dos receptores para a dopamina. Por isso, eles precisam de experiências mais intensas que estimulam mais a liberação da substância para sentir prazer. O que não justifica, por exemplo, o uso de drogas, mas explica que a diminuição do funcionamento dessas áreas de recompensa, esse aumento dos comportamentos impulsivos comandados pela amígdala, né, que é uma estrutura cerebral, não aquela amígdala da garganta, ela é a tonsila palatina, né, tonsila palatina, perdão, são um ambiente propício para aumentar a vulnerabilidade do uso de drogas. Mas veja bem, aumentam a vulnerabilidade, não é que determina a dependência química, certo? E então sejamos honestos, né? Essas ocorrências neurológicas, elas não podem justificar todas as suas atitudes inconsequentes. Então você é responsável, sim, por muitas atitudes impensadas, né? Admitir que errou, né, já é um bom caminho para você se tornar um adulto responsável, em vez de daquilo que a gente já comentou, de colocar a culpa em alguém, né? A culpa é do mundo, o mundo virou-se contra mim porque eu virei adolescente. Não é bem assim. Nesse slide eu quero trazer uma pergunta. Você sabe o que existe em comum entre as crianças e os adolescentes? Então, vou analisar as crianças na fase de 3 anos, por exemplo, onde elas estão no desenvolvimento, né, de uma coordenação motora, que elas estão aprendendo a andar, estão aprendendo a falar, e ainda não tem, né, um vocabulário extenso que eles conseguem ali colocar as suas necessidades. Então, onde ocorre o choro, as birras, e os adolescentes, né, por volta lá dos 13 anos, eles também sofrem essas mudanças, né, corporais, físicas, de hormonais, e eles também não conseguem lidar, eles não conseguem lidar com essas frustrações de não conseguir ser entendido pelos adultos. Só que então, o que acontece? Você
continua ali, né, do mesmo jeito que a criança, chorando, gritando, fazendo as birras, né? E aí, como que o adulto ele vai perceber que você já não é mais aquela criança? Então, para que seus pais, né, ou as outras pessoas mais velhas lhe tratem diferente, percebam, né, que você não está mais reagindo como uma criança, você que você precisa de liberdade, que você precisa ser levado a sério, a gente vai apresentar para vocês então 5 técnicas para que eles lhe tratem como adulto. Siga aí a dica do livro é de seguir por 6 meses e veja as mudanças que vão ocorrer.